Amém? Podemos aceitar. Então, eu estava ali, né, fazendo meu devocional, e quando eu abri a Bíblia, eu fui, ler o versículo antes de orar, para terminar, exatamente, eu abri em 2 Reis, capítulo 3, e ali eu fui ler, né, esse capítulo, e o Senhor diz, fala sobre isso. Eu digo, eita glória. Ali naquela correria, né, já falamos de Isaac Armancel, do Camila, a missionária, a correria do dia a dia, mas a gente sempre tem um tempo para o Senhor. Arranja um tempo, né, para o Senhor, pois Ele é merecedor de honra e de glória. Eliseu responde ao rei, né, ali o rei Jorão, que procurou para obter orientação divina sobre a guerra contra Moabe, dizendo que não o atenderia se não fosse pela presença de Josafá, rei de Judá. Ele declara que por causa de Josafá, ele se dispõe a ouvir e dar uma palavra do Senhor. Então, ali ele falou que não atenderia a presença se Josafá, o rei de Judá, não tivesse. Por quê? Porque o rei Jorão, ele era ímpio. Ele era ímpio. Então, ele não atenderia se Josafá não estivesse ali presente. A passagem de 2 Reis relata a história da guerra de Israel, comandada por Jorão e Judá, e comandada por Josafá contra Moabe. O rei de Moabe havia se rebelado contra Israel após a morte de Acabe. E Jorão busca ajudar de Josafá para a guerra. No meio da campanha, o exército enfrenta uma crise de falta de água, e então Josafá sugere e busca a orientação de um profeta do Senhor. E esse profeta se chama Eliseu, né? Então ali, irmãos, ele teve que pedir orientação. Ele disse, não, devemos procurar um profeta, né, a qual ele seja dirigida por unção divina e profetize e fale o que o Senhor tem de fazer, né, com Israel. Mas continuando no tempo de hoje, muitas vezes a gente não quer dar ouvido, né? Às vezes ali está uma pessoa falando da bondade do Senhor, o que Deus pode fazer, o que ele acha assim, o que ele não acha bom, mas a gente às vezes não quer dar ouvido a quem não anda com Deus, a quem não está com Deus, quem não ora, quem não busca. Esses sim são as pessoas que a gente quer dar ouvido, né? Que no caso essas pessoas se tornam um Jorão. Mas que a gente possa ser como Eliseu, né? Vir buscar a face do Senhor, ter o momento certo de falar, de dizer, de profetizar, né? E aqui, igual o rei Josafá, né, falou, ele disse que vamos ao encontro de um profeta para termos orientação diretamente do Senhor Jesus. Então, ele por si, né, teve a orientação, graças a Deus, a qual muitos não dão ouvido. A gente está aqui, né, toda semana, 3 vezes na semana, fala do amor de Jesus, fala da grandeza dele, fala do poder dele, mas é a mesma coisa que o mundo, ele não ouve. Ele está com o ouvido, né, sem escutar, tampado, né? Mas naquele dia, quando o grande de Deus, quando Jesus raiar nas nuvens, todo olho verá que ele é o Filho Santo de Deus. E aí realmente vai ter que reconhecer, mesmo sem querer, que ele é o Filho amado de Deus. Eliseu e ambos Josafá. O versículo 14 revela que a postura de Eliseu em relação à liderança, ele demonstra respeito pela fé
e piedade de Josafá, que era o rei de Judá. E reconhecia a autoridade de Deus. Ao mesmo tempo, Eliseu deixa claro que não se curvava diante da autoridade de Jorão, que era um rei ímpio, se não fosse pela presença de Josafá. É complicado, né? Mas o crente tem que ser assim. Muitas vezes alguém falou uma palavra top, né, ali contra a sua vida, e às vezes você acata, você mesmo tendo a autoridade que Deus lhe pôs em suas mãos, mas você acata, ali vai pensar, vai botar coisas no seu pensamento, né, as coisas dos ímpios, as coisas de Jorão, né, que não são coisas de Deus na sua mente. Mas aquela pessoa que tem um punho forte diante da presença do Senhor, aquela pessoa que ora, aquela pessoa que busca constantemente a face do Senhor, aquela pessoa que dá ouvido à voz do Senhor, que é sensível quando Ele fala, essa pessoa já tem a palavra certa de dizer, não, eu creio, Ele pode fazer, Ele vai me dar a cura que eu tanto preciso. Essa palavra aí, ela não pega em mim, pois o Deus que habita dentro de mim, Ele é muito bem maior, Ele é muito maior do que você pensa, do que você imagina. Então você tem a autoridade do céu para repreendê-lo, né? Muitas vezes as pessoas ficam caladas, mas você tem a palavra do Senhor. Você ouve os ensinamentos do Deus de Israel. Todo momento, 24 horas, está ali, me alertando, minha serva, meu servo, fazei-vos assim, ouvi-vos assim, fala assim. Então tudo tem um momento certo. Então ali Eliseu, ele só ia se prostrar se caso estivesse na presença de Josafá, pois, como eu já havia falado, Jorão era um rei ímpio. Mas tem gente que se curva, né, diante desse mundo aí, do rei do século, né? Se curva a uma roupa bonita, se curva a uma pessoa que canta bem, se curva a uma pessoa que sabe falar bem de linguagens, de várias línguas, né? E não é. Ele não é Deus, né? Ele é um ser humano igual a gente. Tem suas qualidades diferentes, nós temos, mas ele não coloca diante de um ser, de ser Deus. O poder da palavra de Deus. A resposta de Eliseu também enfatiza o poder da palavra profética e a importância de buscar a orientação de Deus em momento de crise. A presença de Josafá torna-se a situação propícia para que Eliseu possa falar em nome do Senhor. Então, aqui devemos pedir a orientação ao Senhor. Aqui fala da orientação no momento de crise, mas mesmo não estando no momento de crise, você tem que pedir a orientação do Senhor. Senhor, o que é que eu faça? O Senhor quer que eu vá? O Senhor quer que eu fique? Isso é da tua vontade. Falando da orientação aqui de Deus, né, a qual Eliseu falou aqui, eu estou ali em casa, no meu espaço, e tem algumas coisas que eu quero fazer, colocar, pregar. E aí, eu olhando assim, eu disse, oh Deus, eu prego como? Assim, aqui mais em cima, aqui mais embaixo, aqui mais de lado, como é que eu faço? Então, é muito importante você fazer a orientação do Senhor, né? O mundo, ele dá um estilo de vida, um cardápio a seguir, mas a orientação vem de Deus. Então, o que eu fiz lá, estava tudo requisitado conforme Deus devia fazer, mas eu não fiz. Eu fiz com a orientação do meu Deus, e deu certo, ficou bem, muito melhor do que o que estava escrito. Por quê? Porque a orientação do Senhor é a melhor. 2 Reis, capítulo 3, versículo 14, destaca a importância do respeito à liderança piedosa, né? Às vezes ninguém tem respeito por a liderança. Não estou falando só do mestre, mas sim de quem Deus pôs na casa dele, para cuidar da casa dele, dos frutos da casa do Senhor. A gente tem que ter respeito à liderança. A gente tem que saber que ele
é a pessoa que Deus colocou para reger este caminho junto com as ovelhas. Mas muitos, eles só querem estar na igreja enquanto a bênção está perto. Quando recebem, vai tudo para outros lugares. Uns ficam em casa, outros vai para outros cantos, uns desviam. Mas a gente não tem que estar atrás da bênção. E sim a bênção correr atrás da gente. Né? Eu já ouvi dizer, não, irmão, não faça a bênção correr atrás da bênção, não. Deixa a bênção correr atrás de você. Você corre tanto atrás da bênção que a bênção diz, eu não vou abençoar, não. Você está correndo atrás de mim? Não vou. Aí quando você cansa, você para e a bênção diz, agora eu vou ver, vou correr atrás dele. Ele está me querendo mais, eu vou atrás, vou abençoar. Então a gente tem que ser assim. Senhor, exatamente. O poder da palavra de Deus é a necessidade de discernimento em nossas escolhas e ações. Né? Então, tudo que você, uma ação, uma escolha, sempre consulta ao Pai. Por mais que fulano disse que essa caneta é vermelha, o Espírito Santo disse que é azul, mas você fique com o que o Espírito Santo lhe disse e vai pedir a orientação dele. Mesmo que você esteja com dúvida ainda, por mais que ele esteja mostrando assim, que às vezes o ser humano ainda tem dúvida, né, do que Deus está fazendo. Mas peça a orientação dele que ele vai lhe mostrar. E no versículo 15, o profeta Eliseu pede um músico, daqui ele diz aqui, ora, no versículo 15, ora, pois trazei um tangedor. Os irmãos sabem o que é tangedor? Tangedor é músico. É um músico. Ele toca como se fosse uma harpa, né? Tangedor. Ele é um músico. Então Eliseu pede ao músico, no caso um tangedor, para que enquanto ele tocasse, o poder de Deus viesse sobre Eliseu e o concerto era uma aliança militar entre os reis de Israel, Judá e Edom, contra Moabe, que se revolta no meio da jornada, enfrentam falta de água e busca a orientação de Eliseu. Então aqui, um tangedor era um músico, porque enquanto ele tocava, que Eliseu era assim, enquanto o músico ele tocava para Eliseu, Eliseu se inspirava, vinha a revelação de Deus para a vida de Eliseu. Então por isso que Eliseu disse, traga um tangedor, porque quando ele tocava, Deus ele se revelava através da vida de Eliseu. Então, na vida de Eliseu é assim, na vida da gente também não é diferente, né? Quando Deus quer falar, Ele fala através de um hino, né? Fala através de uma palavra. Às vezes você se inspira em alguém que está aqui na frente. Às vezes se inspira numa oração que você faz, numa leitura bíblica, num hino que você entoa. Você ali se inspira na bondade divina do Senhor. O rei Jorão de Israel, Josafá de Judá, e o rei de Edom, uma força para a guerra contra Moabe. A crise durante a campanha, eles ficaram sem água, corre o risco de morrer de sede. Então ali ele foi buscar ajuda. Ele foi buscar ajuda de quem? Do profeta. Eliseu. Interessante, ele poderia fazer com as próprias mãos, porque ele é rei, né? Ele é rei. Josafá era o rei, Jorão era o rei. Mas ele foi pedir ajuda ao profeta. Josafá sugere procurar o profeta Eliseu, pois ele tem comunhão com Deus, de Deus. Então, aquele que tem comunhão com Deus, irmãos, pode perceber que alguém chega e diz, ô fulano, o que é que tu acha disso aqui? Será que está certo? Aí você diz, rapaz, eu acho que é melhor. Você já consultou a Deus? Deus diz o que a você? Não, Deus disse que não é para me fazer, mas o que é que tu acha? Não, pois se ele disse que não é para fazer, então não é para fazer. É simples. Mas tem gente que insiste, aí pega o quê? Quebra a cara.
Aí depois vem, eita, mas Senhor, por quê? As consequências, não ouviu a voz do Senhor. Aí tem outra pessoa que é o contrário, vai pedir orientação à pessoa errada. Quem nem ora, quem nem jejua, quem não busca. Uma pessoa, o que tu acha disso? Deus falou, mas eu acho que não. É verdade. Tu tá certo mesmo. Não tem comunhão com Deus. Então tudo que você disser, ela vai concordar. Agora a pessoa que tem comunhão com Deus igual Eliseu tem, ele vai dizer, rapaz, eu acho que é assim, se for das minhas experiências com Deus, eu acho que isso aí não está correto, não. É melhor você orar, consultar o Senhor e ver o que ele acha, né? Então, se ele disser que você faz, você faz. Se ele disser que não, você não faz, que é o melhor. Deus só quer o melhor para o servo dele. Ele nunca quer o mal, ele só quer o bem. Então, Josafá, por ele tinha muitas experiências, mas ele procurou ir atrás de um profeta que tinha realmente a comunhão com Deus. Glória a Deus. E ele sabia que ia dar tudo certo. Você pode ver, dá tudo certo, porque Eliseu tinha comunhão com Deus, não tinha como dar errado. E Josafá era ciente disso. Josafá era um rei assim, ele era muito cauteloso em tudo quanto ele ia fazer, né? Por mais que ele não tivesse uma vida assim retamente diante de Deus, mas tudo quanto ele for fazer, ele tinha que ter a orientação de algum profeta. A intervenção de Eliseu. Eliseu, apesar da presença do ímpio rei, que era Jeorão, aceita consultar a Deus por causa de Josafá. Tá vendo? Então, Eliseu, se fosse para o Jorão, acho que Eliseu disse, eu não vou não. Vou consultar Deus. Para quê? Deus já tem a resposta. Deus não vai. Mas como foi o rei Josafá que pediu a orientação dele, ele aceitou consultar a Deus por causa de Josafá. A necessidade do músico, igual eu falei, antes de profetizar, igual eu já expliquei, Eliseu ele pede ao músico, pois o toque da música o preparava para receber revelação divina. O músico tinha a função de tocar o instrumento, possivelmente uma harpa, para acalmar a alma e abrir o coração para a mensagem de Deus. Então, irmãos, é tanto que você está ali na sua casa, está aperreado, né? Às vezes as lutas da vida, os problemas que quer te ofuscar, né? A mente fica turvada, dá dor de cabeça, mas automaticamente quando você liga o som e começa a cantar aquele hino, chega lá da alma, chega edifica, chega alegre o coração, e você ali, aquela tribulação começa a ter a calmaria, como a irmã Camila já falou aqui. Deus ele começa a dar aquela tranquilidade e aquele dia se torna leve, né? Na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela acompanha. Aonde você for, ela sempre lhe acompanha. Então, por mais que você esteja naquele desespero todo, mas você, a alma lembra. Então, eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Eu vou ligar ali o som. Aí liga, às vezes está numa mensagem, às vezes está no louvor. E aí você toca o seu coração, e aí você começa a falar com Deus, os seus problemas, desabafa. Daqui a pouco está falando em línguas estranhas, daqui a pouco tá quase tocando pro céu. E é bom, é muito bom. Porque o louvor ele liberta, ele abre prisões, ele quebra cadeias, a tristeza vai embora, vem a alegria. É por isso que Jesus fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Conta disso aí. Quando você acorda, você já está ali orando, já está buscando, já está lendo a palavra do Senhor. Depois liga o som ali e vai ouvindo e passa o dia só ouvindo a voz do Senhor. É muito bom. Não tem, às vezes os problemas estão até assim na nossa cara, quase espagacando. E a gente nem vê, fica leve. Até porque Jesus diz, traz o fardo, né, pesado, e eu vos aliviarei. Glória. O poder de Deus, enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Oh, glória. Aleluia, Jesus. A profecia. Eliseu então profetiza que apesar de falta de chuva visível, o vale se enchia de água e eles teriam água para beber
além de que Deus entregaria Moabe em suas mãos. Então, se você está aqui na casa do Senhor, essa água ela jorra, ela é uma fonte viva, ela jorra para a vida eterna. Então, quando você vem buscar essa fonte de água, você não sente mais sede. É igual aqui, Eliseu falou, ele profetizou, não tinha água visível, não tinha chuva, mas no vale encheria-se de água. Então não tem ninguém que vai morrer. Não tem nem animal, nem seus familiares, porque a fonte está em você. Aleluia. A fonte do Senhor habita em você, que é a fonte inesgotável, ela não se esgota. Então todo aquele que chegar até você, pedir uma orientação, pedir uma palavra, uma oração, essa fonte ela está jorrando. E quem encontrar junto de você, ela vai beber dessa água. E quando ela bebe dessa água, ela se sacia, porque a fonte do Senhor está em você. E da fonte vai só jorrando. Passa de um, passa de outro, passa de outro. E daqui a pouco transborda e está todo mundo aqui para cultuar e glorificar o nome do Senhor. E cada vez mais quer, né? Cada vez mais quer dessa fonte. Porque cada dia que você bebe, mais vida você tem. Aleluia, glória a Deus. Um milagre. No dia seguinte, a água chega conforme a profecia e a promessa de vitória sobre Moabe também se cumpre. A passagem destaca o poder da música como instrumento de conexão com o divino. A música, neste contexto, não é apenas um entretenimento, mas uma ferramenta para abrir o coração e a mente para a ação de Deus. Às vezes a gente às vezes não está ouvindo a voz do Senhor, porque Deus tem a maneira certa de falar com o seu servo, né? Mas tem gente que através de uma boa escuta. Então, cada um tem a sua forma de escutar Deus. Às vezes é com música, às vezes é ao ler um versículo, Deus já está ali falando com você. Às vezes você está orando, Deus já está falando com você. Então, cada pessoa tem sua forma de abrir o coração para Deus. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 16, diz assim: e disse assim o Senhor: fazem neste vale muitas covas. Então, neste vale, você vai abrir muitas covas. Sabe por quê? Porque a água do Senhor está jorrando e ela não para. Então, cada cova que você abre, a água do Senhor só vai passando. Vai passando, vai passando, vai passando. E não, ele já disse aqui, não vai deixar faltar água. Vai dar de beber. E além de tudo, ele não vai deixar morrer. Aleluia. Narra o momento em que o profeta Eliseu consulta pelos reis de Israel, Judá e Edom. Profetiza que o vale se encherá de água para Bedel e para seus animais. Essa profecia divina tem o propósito de mostrar que a vitória sobre Moabe viria através de intercessão de Deus e não por força humana. Então aqui a vitória por Moabe em nossa vida são os nossos problemas, né? A nossa correria do dia a dia. Alguém que fala contrário à nossa vida, mas eu já disse aqui, ele vai dar o inimigo em suas mãos. E a intervenção vem de Deus, e não de força humana. Aleluia, glória a Deus, porque você está perto da fonte. Oh, glória a Jesus. Os 3 reis enfrentando dificuldades, olha aí, rei, né? Enfrentando dificuldades, pelo menos se fosse assim uma pessoa igual a gente, né? Mas um rei enfrentando dificuldades em sua campanha militar contra Moabe, busca a orientação de Eliseu, o profeta de Deus. Glória a Deus. Eliseu, em vez de oferecer uma estratégia militar, diz assim: assim diz o Senhor, não vereis vento, nem chuva
chuva, e contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, e vosso gado, e vossos animais. Deus usa cada situação para demonstrar seu poder e soberania, mostrada que a vitória não iria pela força dos reis, mas pela sua intervenção. Amém. Glória a Jesus. Pois eu estava falando para a missionária, né? Que Deus ele vai intervir na causa, né? É uma causa que eu tenho enfrentado muito tempo, faz muitos anos. E eu estava falando para ela, Deus ele vai intervir. Então quando eu li esse versículo, não foi em vão que Deus quis, ele fala, ele só está, o propósito de Deus, ele só está cada dia mais revelando o que ele vai fazer. Ou então o que ele já está fazendo, porque às vezes a gente não vê. Aí o pastor leu em 2 Reis, outra confirmação. Chegou bem pertinho, mas ele pregava. É assim, Deus ele vai intervir na causa. Eu não sei qual é essa causa que você tem enfrentado um problema, como já vem falando aqui, pessoas falam, mas o Senhor ele vai intervir. A intervenção vem de Deus, não é de força humana, nem é a força dos reis, é a força de Deus, é a força divina que vem dos céus, é a provisão do Senhor. Você está no propósito? Você está no propósito? Nós não estamos no propósito? É por isso que tem que ser levantado muitas coisas. Sabe por quê? Porque a intervenção divina de Deus está chegando. Ela está bem pertinho. É por isso que vem levantes. Mas do propósito com Deus a gente vence todas as batalhas. Não precisa de rei, de mestre, de ninguém. Só precisa da força soberana divina do Senhor. A água que enche o vale milagrosamente. Sem chuva, serve como um sinal de que Deus está com eles e que a vitória é certa. Então, Deus encheu a cova de água sem chuva, não teve vento. E aí, o homem pode fazer isso? Nunca, nem no sonho dele ele pode. Ele não pode. O homem pode pintar o céu aqui, rasviscar, fazer uma obra de arte bonita, mas uma obra original ele não sabe fazer. Aleluia. Quem é que faz o céu? Quem derrama a chuva? Ele pode fazer isso? Ele pode desenhar, mas ele não pode fazer. O céu cai chuva, não pode. Mas o Senhor, ele pode. Ele enche qualquer celeiro da tua casa sem precisar ter botija, vasilha. Ele não precisa. Ele só precisa que você peça a orientação dele, busque a presença dele, faça o querer dele e deixa. O salmista diz que deixa, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma lição, porque a importância da busca a Deus em tempos de dificuldades, a confiança na proteção divina, a demonstração do poder da felicidade de Deus e a mensagem de que a vitória vem através da fé e não apenas da força humana. Amém? Então, vamos vencer Moabe, vamos vencer Jorão, porque Jorão é o rei ímpio. A gente não se curva a rei que é ímpio, que não adora a Deus, que não busca a Deus, mas se vamos no caminho igual Josafá foi. Ele foi atrás do profeta, ele disse, eu não quero saber, pode fazer o que for, mas antes de a gente começar aqui a lutar, a militar, vamos saber a orientação divina, vamos procurar o profeta. Então assim seremos nós. Vamos consultar Deus, pois Ele só tem bênçãos adquiridas dos céus para a nossa vida. Amém? Desde já agradeço a Deus, né, por ter me orientado cada dia, né, a cada um de nós que estamos aqui, buscando, fazendo um propósito com Ele, zelando com Ele, já vai falado. Aquele que honra a Deus será honrado. Amém. Glória a Deus.